Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Stephanie, sou mãe e esposa típica, sou professora e também estudante de pós em neuropsicologia. Para quem está chegando aqui agora, a gente fala nesse programa que é o Atípicos, né? Porque ser diferente é normal. A gente fala das mais diversas áreas envolvendo a neurodivergência, desde o acompanhamento familiar, relacionamentos, todas as esferas que acompanham a família atípica. E hoje a gente está aqui gravando, né, com uma pessoa super especial que veio lá de Blumenau para estar fazendo uma palestra aqui em Rio do Sul, e a convite da Ecovale, né, que é uma instituição que trabalha com crianças neurodivergentes também e promoveu esse encontro. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios o Dr. Egon, neuropediatra. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Stephanie, muito agradecido pelo convite de conversar um pouquinho contigo e com as demais pessoas e agradecido aí também ao Mauro que me convidou. Então, hoje até pensei quantas vezes já tinha vindo a Rio do Sul, acho que uns 5, 6 ou até 7 vezes já, e sempre muito bem recebido, muito bem acolhido. E fico aqui à disposição para tirar algumas dúvidas aí das famílias, de vocês, dos professores, com relação ao desenvolvimento, ao diagnóstico, ao acolhimento das famílias, das crianças que têm essa condição, essa dificuldade que a gente diz, né? Os médicos conseguiram achar um nome que eu sempre digo pomposo e colocar como transtorno. E sempre fazer realmente essa diferença, que não é uma doença, mas uma dificuldade muito hoje estudada e com possibilidades de uma melhora bem significativa ao longo da vida. Então, né, falando sobre convites, já é uma 7ª vez, ou 6ª por ali, né? 7ª vez. Então, o senhor deve ter muitos pacientes por aqui, né? É isso? O senhor atende bastante famílias daqui, né? Tenho, Stephanie, né? Desde que eu cheguei em Blumenau há 21 anos, isso foi um trabalho que eu procurei fazer. Eu sempre brinco quando me convidam, né? Eu vou para tentar fazer com que as famílias, os professores entendam que eu não estou só lá em Blumenau, mas estou também junto nas cidades. Então, acho que hoje já tenho ido talvez em torno de umas 80 cidades ou mais, né? Para as pessoas entenderem que a gente não fica só lá no consultório, mas que também a gente vai onde as pessoas moram, conhecer a comunidade, conhecer o município, conhecer as pessoas que às vezes você conversa por WhatsApp ou por telefone. Então, isso é bem importante ter essa proximidade das pessoas também e das cidades em que as pessoas trabalham ou vivem. Então, né, para a gente chegar nos nossos assuntos, né, o senhor já deu uma pincelada ali, o pessoal fica curioso em casa, né, eu gostaria de saber de onde que o senhor é, porque o senhor falou que quando chegou em Blumenau há 21 anos, então certamente o senhor é de algum outro lugar? Então, Stephanie, daqui a acho que umas 3 semanas vou fazer 34 anos de formato. Então, eu formei em Santa Maria, em 1991. Santa Maria? Em Santa Maria, em 1991. Julho de 1991. Olha só, e acabei fazendo pediatria, 92, 93, lá no Hospital de Clínicas de Curitiba. E depois, na época, me sentia muito bem como pediatra geral e trabalhei 8 anos, então, como pediatra geral. Em 2002, 2003, fazer a residência de neuropediatria no Hospital Pequeno Príncipe. Então, hoje... O Pequeno Príncipe é... Em Curitiba também. Curitiba. Isso. Para quem não sabe, a gente participou semana passada, né? Isso. Fui lá dar oi pro Dr. Ego, eu vi ele lá e falei assim, não, vou aproveitar e dar oi pro Dr. Ego, né? Então, esse seminário de... Com o Dr. Paulo Liberalesso, ele até mencionou no palco, né? Que vocês estudaram juntos, né? Então, foi uma questão muito importante na vida. Às vezes a gente tem alguns encontros e esse encontro de fazer neuropediatria com o Dr. Paulo foi fantástico, assim, a gente teve uma parceria muito bacana em todos os sentidos, de amizade, de conhecimento científico, de ter as mesmas percepções com relação ao autismo. Então, mantenho amizade com ele até hoje e não pude deixar de participar lá do seminário. Então, fizemos neuropediatria junto e aí vim me situar e tentar fazer um consultório ali em Blumenau. Na verdade, isso é uma oportunidade, né, doutor? Pensando assim, né? Porque, querendo ou não, os professores se reúnem para trocar experiências, né? Os médicos também. É uma oportunidade, né? De repente, de outros estarem no teu, né? Nas tuas palestras e vice-versa, porque é uma troca de experiência, né?
Stephanie, isso é importante, né? Eu sempre tenho comigo que a gente tem que procurar os lugares, as pessoas, os seminários, os congressos, né? Que tem as consciência ou as verdades e noções científicas, e não podia perder a oportunidade de assistir. E realmente o seminário da semana passada foi muito completo, e da mesma forma, hoje eu vou tentar transmitir, né, o que a gente já entende como bom e correto para ajudar as crianças com autismo, né? Que o trabalho precisa ser multiprofissional. Não tem o isolamento lá do médico, o isolamento da terapeuta, o isolamento da escola. Se não tivermos essa ideia de troca de informações, de saber que isso é multi-interdisciplinar, normalmente, se for dessa forma, acontecem as evoluções positivas das crianças. Aqui em Rio do Sul, agora eu vejo uma tendência de crescer essas clínicas, né? De estar aumentando essa rede e de eles estarem trabalhando com vários profissionais, né? Que nem foi feito no seminário, né? Tinha o Dr. Paulo, mas tinha uma outra médica, não lembro o nome dela, Fernanda, eu acho que era. Isso. E tinha outros profissionais. Então, eu nunca havia assistido uma palestra de TO, né? Quão importante é cada uma dessas, né? Assim, as áreas diferentes, né? E isso é muito importante porque, às vezes, eu não sou só professora, só mãe atípica, né? Eu tenho outras funções. E às vezes a gente não liga com a função que a gente está fazendo. Isso é importante para a criança que a gente vai estar atendendo. No meu caso, tanto quanto aluno, né? Que ele passa por mim. Às vezes é só um atraso em sala de aula que tem, mas se eu faço às vezes uns atendimentos, mesmo que é do inglês, né? Que eu ensino inglês. Mas através do inglês, né? Com fundo fonológico também, porque é importante que a linguagem tenha função, né? Que a criança consiga, às vezes, adquirir algumas coisas. Mas nem sempre, a gente estava conversando isso até no sábado passado lá, né, no seminário, nem sempre é um atraso que algo pequeno é resolvido, né? Aí a importância de um neuropediatra. O que faz um neuropediatra? Então, Stephanie, reforçando um pouquinho ali o que a gente vinha conversando, por dia eu respondo pais, fonoaudiólogas, terapeutas, psicólogas, psicopedagogas, diretoras, professoras. A gente tem que ter realmente hoje esse consenso de sermos, né, parceiros nessa questão interdisciplinar. Não existe realmente uma individualidade no tratamento do autismo. Então, com relação à neuropediatria, é o médico hoje que realmente se adapta, né, o que estuda mais o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, eu fiz uma residência pediátrica de 2 anos e faz agora uns 4, 5 anos ou mais, um pouquinho, foi implementado um R3 de pediatria. A minha ideia é que esse R3 de pediatria fosse muito focado no desenvolvimento neuropsicomotor, que os pediatras realmente entendessem essa questão. E eu acho que essa realidade não aconteceu. Eu acho que é importantíssimo ter um R3, uma formação mais adequada, porque a pediatria é uma questão extremamente importante. Se a gente entender que é um ser em desenvolvimento e que precisa dos olhos do pediatra desde a sala de parto até a adolescência. E eu acho que essa questão ficou um pouquinho ainda em branco ou menos salientada. Aí cabe ao neuropediatra realmente ter essa mão, né, que a gente diz dos marcos de desenvolvimento, porque tem uma idade realmente para iniciar e uma idade para terminar. Então, esses atrasos, às vezes leves, é que são difíceis de perceber e que às vezes são minimizados, né? Inclusive por neuropediatras, pediatras, clínicos, pais, professores, tudo. E esses atrasos leves, às vezes, se tornam, entre aspas, mais graves, com crescimento, com aumento das demandas, e a gente faz, às vezes, uma retrospectiva da história da criança e vai perceber que já tinha algumas situações que já poderiam ser vistas e ser já feitas algumas intervenções para o desenvolvimento da criança. Então, agora eu lembro que nos episódios anteriores a gente tem comentado sobre... agora eu esqueci que o senhor estava falando ali.
Mas vamos voltar. Desenvolvimento, né, da criança, isso é importante. Os casos mais graves, vamos dizer assim, ou moderados, a percepção de todos é mais cedo. Os casos leves, a gente parece que acaba não percebendo, ou até os mecanismos compensatórios dos pais, às vezes de avós, mascaram aquela dificuldade, e as crianças, às vezes, com um atraso já significativo a partir de 2, chegam às vezes no consultório com 6, 8, 10 anos. Aconteceu com o Augusto, que ele teve o meu menor, né? Ele teve um problema na audição, ele não ouvia, tava com muita cera, né? E daí o ornitorrinco... Otorrinolaringologista. Isso, o otorrino. Ele, em Blumenau, inclusive, procurei um dos melhores até, né? Mas ele achava que era só... Ele olhou assim e falou assim, não, mas esse menino não é autista. Mas a gente já tinha desconfiança, né? Porque já tinha passado pelo Dr. Christian. Desde cedo a gente não tinha uma... Porque cedo não se tem um diagnóstico em si, mas a gente se atenta a alguns detalhes, né, doutor? A gente estava até falando na semana passada, né? O correr lá e não olhar para trás, né? Então, assim, às vezes em determinados momentos, mas sempre, ou quase sempre, né? Já gera uma desconfiança, né? Então, é muito importante o olhar do pai ali, né? Sim. Já, né? Na primeira infância, quais seriam, assim, para as famílias... os atrasos esperados no desenvolvimento, né? Ou aquele que vai requerer maior atenção dos pais. Isso é muito complexo, Stephanie. Por quê? Porque, que nem ali o Dr. Paulo comentou, o pacientinho dele mais novo era de 7 meses. E há muitos anos atrás, eu acho que posso te dizer isso há mais de 10 anos atrás, eu fui num congresso em São Paulo. Então tinha o Dr. Jair, um neuropediatra fantástico do Rio de Janeiro, ele mostrando o diagnóstico do menino aos 8 meses. E ele acompanhou esse menino 6 em 6 meses, assim, filmando rigorosamente. E desde os 8 meses, esse menino tinha muitas características já que poderiam lembrar o autismo. E eu tenho uma pacientinha, veio no consultório faz umas 2 semanas, que realmente já coloquei hipótese de diagnóstico com 9 meses de vida. Essa menina hoje fez... A gente trabalha com hipóteses, né, doutor? Sim, mas ela tinha muitas características já com 9 meses. E os pais aceitaram, hoje ela está muito bem. Foi assim, terapias intensivas e que trouxe hoje um bom desenvolvimento para a menina. Então, realmente, a partir aí de 6 meses, entre 1 aninho, pode ter alguns sinaizinhos de pouca fixação de olhar. São crianças, às vezes, já com sono muito ruim desde o início. São crianças calmas demais ou choronas demais desde o início. São crianças que, às vezes, os pais relatam com 6, 7 meses já tinha um movimentozinho meio repetitivo da perninha, que a luz, a claridade já chamava mais atenção do que alguma coisa. Os pais às vezes já notavam que não gostava muito do colo com 6, 7, 8 meses, às vezes gostava mais de ficar dormindo só no bercinho, que tinha uma dificuldade de sucção do seio materno. Então já tem às vezes pequenos sinais que a experiência traz e a literatura científica traz também. Então assim, às vezes com uma boa experiência hoje, com 1 ano você já pode perceber assim algumas coisinhas muito típicas sucintas, mas que podem estar dentro do transtorno do espectro autista. E eu digo assim, a importância da pessoa ir direto no neuropediatra, né? Ou num profissional, num psiquiatra, né? Mas no médico em si. A importância dessa família procurar um direcionamento certo. Porque, às vezes, são alguns sinais, mas pode ser que não esteja relacionado ao autismo, e sim a outra coisa também, né? E quando o pai e a mãe não têm experiência, às vezes, né, não vai conseguir estar encaminhando para o lugar certo. Então, assim, a importância do profissional ser procurado nesse momento, né, doutor? É importante, Stephanie, sem dúvida nenhuma, né? Então, ir procurar alguém que realmente tenha experiência e que tenha a capacidade de, pelo menos, escutar os pais, né? Esse é o detalhe importante. Que escute, né? Olha, meu filho não dorme. Puxa vida, lembrar que não dormir, 80% às vezes de crianças com algum transtorno não dormem. Com 1 aninho já tem dificuldade alimentar. Puxa vida, tem os transtornos alimentares, tem os transtornos sensoriais, tem o transtorno da seletividade. Puxa vida, então, tentar escutar os pais, eu acho que seria o principal de tudo, e que acesse um pediatra, um clínico, um psiquiatra, um neuropediatra, mas que ele tenha
essa vontade, essa percepção de realmente escutar, de que realmente a criança tem algumas coisinhas diferentes. Por quê? Porque esses transtornos infantis, eles se caracterizam por ter em excesso algumas coisas ou em menos. É um desequilíbrio para mais ou para menos. E se tem a mais algumas coisinhas, então alguma coisinha realmente pode ter, não necessariamente autismo, mas não minimizar essa queixa, às vezes dos pais ou dos familiares que percebem desde cedo alguma situação que parece que não vai bem. E nem tudo é o diagnóstico, às vezes pode ser transtornos, como o senhor disse também, né? E quanto menor a criança é, menor o problema. E às vezes o problema tende a crescer. Quando a gente procura, né, um profissional, ele vai estar orientando, então a gente vai estar ajudando, né? Eu vejo que é uma das coisas que nos fazem pais, né? Poder ajudar um ser, né? Que Deus colocou no nosso caminho, para a gente estar ajudando ele da melhor forma possível, né? E só que eu entendo também essa questão, como mãe atípica, a agonia também, né? Que a gente sente, mas não tá certo. E eu ouvi muito, doutor, assim, tá procurando pelo em ovo? Nossa. Então, é isso que eu estou te falando, Stephanie, né? Infelizmente, isso é muito humano. A mãe percebe desde cedo, isso desde a nossa evolução como humanos na Terra, a percepção de olhar, né, da mãe mais cedo, tudo. Os homens ou a família, às vezes, parece que percebe ou vê mais longe no horizonte. Então, isso é muito, né, desestimulador. Às vezes a mãe já percebe alguma coisinha, refere, a família minimiza, às vezes os colegas minimizam, às vezes a escola minimiza. Então, que nem eu estou dizendo, a gente tem que perceber, normalmente é a família, em algumas situações quando entra é a creche, mas eu acho que se a gente escutar, olhar, perceber, então, para o diagnóstico, às vezes, quando a criança chega a semana, tem de 3 aí com 6, 7 aninhos, mas com uma historinha desde muito cedo, inclusive um que eu não atendo nessa idade, mas abria o consultório, porque uma colega, uma psicóloga muito querida aí da cidade, da região, um menino de 18 anos. E a família procura desde os 4 diagnósticos, vários médicos, e um menino... Provavelmente a nível 1, né? Sim, mas com todas as características. Agora já abandonou a escola, já passou por 3 empregos, está só dentro de casa. Então agora reverter todo esse processozinho dele social, de rigidez cognitiva, vai ser um pouco mais complexo. Querendo ou não, quanta coisa ele passou, né? É um vitorioso, né? Chegar com 18 e sem o diagnóstico, então é importante que agora a gente ainda trabalhe com a possibilidade desse menino se situar bem para a vida, né? Ele é um menino bonito, saudável, inteligente, só que está em casa. O meu mais velho teve diagnóstico aos 11. Mas por que a gente ficava no limbo? Porque ele era funcional, mas ao mesmo tempo não. Sim. E a escola trazia algumas coisas, mas a gente talvez não estava preparado para ouvir também. Pode ser, né? Tem várias situações, Stephanie. E no caso dele, ele tem alta habilidade junto, né? Como meu esposo também, né? Ele tem autismo e tem alta habilidade. Então, assim, às vezes muitas coisas passam despercebido, né? Mas aí a gente tem que imaginar assim, né? Esse que eu digo, é leve, mas é leve para quem, né? Então, o moderado, grave, chega mais precocemente. Os leves com inteligência boa, inteligência superior. Então, ali, às vezes, academicamente, eles dão muito conta. Mas se a gente pensar um pouquinho na outra parte, que é muita parte, às vezes, social, que é muita parte prática, de autonomia, ela não vai tão bem assim. Então, isso acaba sendo até mascarado, às vezes, pela família, acaba compensando. Puxa, mas vai bem na escola, academicamente. Então, acaba realmente, às vezes, sendo esse diagnóstico postergado em crianças que têm boa inteligência. Eles falavam assim, mas o Júlio tem alguns problemas na socialização. E nós assim, mas como? Ele faz amizade com todos. Eu acho que isso não tá. Né? E o meu marido relatava, o senhor vai conhecer essa frase, ó. Não, eu era assim na idade dele. Isso ontem teve, é bem complexo. Isso ontem teve um casal, um menino, inclusive, com 7 anos. E bem isso é mesmo. Academicamente, ele vai muito bem na escola, um menino, então, com uma boa inteligência. E que realmente desde cedo, né, a queixa é um pouco mais social do menino, e agora, que nem eu falei, vai aumentando as demandas, ele não consegue ter uma interação adequada.
Em casa, extremamente seletivo na alimentação, né? Extremamente difícil do ponto de vista, às vezes, de comportamento domiciliar, e na escola sem queixas. Isso é outra característica que a gente tem que cuidar, que ambientes diferentes e com pessoas diferentes, eles têm comportamentos diferentes. Então, às vezes com vocês ia muito bem, na escola às vezes já percebia um pouquinho mais, mas não era aquilo que realmente chamava atenção. Puxa, realmente não. Então, né, acaba postergando um pouquinho, porque o social às vezes engana. É sociável demais, se dá com todo mundo, um pequeno, que nem eu digo, né, político, então isso acaba mascarando também, esse sociável demais. Eu costumava falar assim, né, quando eu procurei a psicóloga, né, porque eu sou professora, então eu via o desempenho dele com outras pessoas no mesmo ambiente também. Sim. Ele aprendeu muita habilidade social, mas ao mesmo tempo tinha algumas coisinhas que não estava fechando, né? Chegou em casa com um relato de, assim, chorando muito porque foi contado que Jesus morreu na cruz, foi pregado. E ele achou aquilo cúmulo, chorou bastante, né, Baldo? Querido. Assim, ó, uma coisa muito exacerbada para a idade, porque as crianças, elas sentem, mas assim, foi para casa, contou, a professora contou a história do Jesus que morreu na cruz. Acabou? Isso. Mas para a criança neurodivergente é um pouquinho diferente, né? Sim. E ali eu já vi esses sinais. Mas daí também tem uma questão que a psicologia própria, ela aguarda até a primeira infância, né? Naquela época era assim, né? Não sei se hoje o pessoal já não está com um olhar diferente, né? Provavelmente está, porque mesmo sendo ou não sendo, a gente já começa as abordagens, o tratamento já desde cedo. Porque não vai fazer mal para a criança, ela tá trabalhando já desde cedo alguns sinais, né? Então, assim, é bem, bem tranquilo essa questão de a gente tá indicando, né? Às vezes se a família tem alguma queixa sobre algo, né? Sobre algo, sim, né? Sem dúvida. Nem no caso o Augusto agora, o meu mais novo, está com DIS. Então, é disfunção integrativa sensorial. Sim. Então, tem que procurar uma TO. Onde temos TO? Artigo de luxo em vários lugares, né? Que eu sei. Mas, como eu já trabalhei várias outras questões, eu tenho tentado fazer em casa do meu jeito, pedagogicamente, daí, né? Sim. Mas tentado ajudar ele nessa forma aí, né? Para tentar diminuir enquanto ele não tem um tratamento adequado, né? E às vezes é o que as famílias conseguem estar fazendo também naquele momento, né? Então hoje, Stephanie, existe uma dificuldade que não é só brasileira, é uma dificuldade mundial, né? A última palestra ainda que eu assisti no congresso lá com o Dr. Carlos Gadia lá de Estados Unidos, lá eles têm um poder aquisitivo e realmente eles atravessam estados, né, de avião para conseguir consulta com o neuropediatra. Então começa por essa situação, né, e se os Estados Unidos é difícil, o Brasil é difícil, na Alemanha, na Europa é quase uma missão impossível, né, porque são poucos profissionais, mas hoje realmente existe essa necessidade das terapias, não resta dúvida. Eu acho que todo mundo se esforça, todas as faculdades, todos os neuropediatras, todos os pais, mas hoje a sabedoria dentro de um padrão familiar, não às vezes técnico, da família tem sido um diferencial muito, muito, muito importante no consultório. Aquela família que se torna realmente batalhadora, sábia e que procura, né, saber diferenciar o amor, o carinho, né, o acolhimento da família, os ensinamentos para a vida e ali as dificuldades ou as virtudes da criança que tem o autismo. Normalmente essas crianças estão indo muito bem e ao resultado esse ano realmente o consultório tenho visto coisas muito bonitas, maravilhosas lá no consultório e realmente isso é uma questão hoje de dificuldade terapêutica e que a gente tem que continuar trabalhando aí para que todo mundo realmente consiga ter boa vontade e tentar trabalhar. Então é isso que eu digo, eu não posso ficar lá no consultório, vou a Rio do Sul, vou a outras cidades para mostrar também boa vontade para continuar ajudando nesse desenvolvimento, porque casos hoje maravilhosos a gente tem visto no consultório. Sim, e na verdade prognóstico, é isso?
Se fala? Então, o prognóstico hoje, Stephanie, começa com o que a gente vem conversando aqui. O prognóstico guarda muito relação com o diagnóstico precoce. E aí existe essa situação que eu não sou realmente um neurocientista, não estou em universidade, mas quando a gente fala ali do atraso global de desenvolvimento, que quando a gente não tem todas as características, um transtorno, uma doença até os 5 anos de idade, eu acho que é uma idade muito tardia para acontecer o fechamento. Então, assim, se a gente pensar muito hoje de quantas crianças têm com autismo pela frequência, esse diagnóstico deveria realmente talvez diminuir pela metade, vamos dizer até 2 anos ou 3 anos no máximo, considerar que é atraso global. Depois disso você tem que dizer se a criança tem um autismo, uma paralisia cerebral, uma síndrome epilética, uma doença rara, tem que fazer precocemente o diagnóstico. Então, esse diagnóstico precoce e esse menino talvez vir, a menina com uma carga genética menor desses genes que são muito afins do autismo, e estimulação precoce, família precocemente, né, treinada, inserida e já com adaptações em todos os sentidos, e depois ela demonstrar uma capacidade de comunicação, de socialização intelectual melhor, esses pronosticamente vão muito bem para a vida. Então tem aí, né, já tenho pacientes hoje em todas as faculdades, todos os trabalhos, histórias muito bonitas para contar, de paciente que se formou em engenharia, se formou em veterinária, em odonto, em medicina, engenheiros, né, matemáticos. Hoje tem um menino que vem no consultório de bruxo sozinho consultar, meu paciente acho que há 13 anos, e ele vem sozinho de Brusque, faz matemática, e foi surpreendente, não entendia assim o que ele ia, e de repente ele sempre gostou, assim, gostava, e realmente hoje vai ser um matemático. E ontem, por coincidência, um outro menino falou que ele quer ser professor de matemática, um menino com boa inteligência, assim, está passando um período mais difícil, diagnóstico tardio, há 1 ano. Ele está com 3 diagnósticos só o ano passado. E ontem eu pedi, mas então, o que você pensa? Não, quero ser professor de matemática. Então eu estimulei muito, né, que ele vá para se encontre. O que precisa depois do bom prognóstico é achar um nicho na vida adulta em que ele goste, se encontre e que tenha uma capacidade de autonomia, de ganho, de entender como é que funciona o nosso dia a dia. Sim, então eu vejo como um jeito diferente de ver a vida, né? Sim. Então, hoje, né, tendo 3 autistas na família, por enquanto, a gente não sabe se vai ter mais, mas assim, pelo menos a gente sabe que eles têm um caminho, tem um jeito de lidar com as coisas, né? E tem que saber validar, tem que saber ter um olhar diferenciado. Nem sempre é fácil, né? Às vezes a mãe perde a paciência, às vezes o pai perde a paciência, às vezes a família perde a paciência, né? Mas a gente tem que procurar tentar entender, né? Um pouquinho, né? Stephanie, tentar fazer o que eu digo, né? Um caminho sobre ajuda, né? Ajuda dos pais, às vezes do médico, ajuda. Então, se a gente falarmos, que nem eu digo, a mesma linguagem. As crianças têm um poder aí, muitos, de chegar muito bem à vida adulta hoje, com diagnóstico precoce, com atendimento, se possível, com a questão escolar, às vezes com tratamento. Então, são coisas que às vezes a gente não imaginava e hoje acontecem assim muito bem. E realmente serem felizes com as virtudes. E um caso que eu sempre conto, não atendo também, acho que já era um menino adulto, por acaso me conheciam, a tia, trouxeram lá. Ele trabalhava numa empresa muito bem, acho que já há uns 3, 4 anos, num setor que era ele mais 3. E lá mudaram para colocar ele mais 30, de repente de 3 para 30. Aquilo foi uma multidão para ele, né? Em uma semana ele pediu a conta e era o melhor funcionário no setor. Vieram, fiz o laudo, ele voltou para o setor dele, ele mais 3, e ele está muito bem, está feliz, vai muito bem. Então você veja um detalhezinho, ele ia perder o emprego, de sair de um setor que era mais isolado, calmo para ele, para outro setor mais tumultuado, com mais som, mais barulho, mais pessoas. E pelo que eu sei, ele está trabalhando bem até hoje, né? Então que bom que ele teve o diagnóstico e que a empresa entendeu e colocou ele onde ele estava. Sim, é muito importante para eles isso, né? Porque querendo ou não, acho que para qualquer um é uma mudança bem grande, né? Sim.
Mas para o neurodivergente, isso tem uma proporção bem maior. Como eu estava falando no caso da história do meu filho ali, do Jesus, né? Então, quanto maior, às vezes maior é uma proporção, eles são emotivos, levou literalmente, né, Stephanie? Então, que bom que você entendeu, acolheu. Então, isso acontece muito, né? Eles são muito emotivos, eles seguem literalmente, né? Ele ficou muito impressionado. Então, hoje, sabendo que ele tem que bom, você sabia, acolheu, explicou de novo, e isso não ficou intenso por muito tempo para ele. Isso é outra coisa importante. Vocês já fizeram uma intervenção imediata, você já entendeu o que tinha acontecido, e com certeza eu acho que já logo melhorou essa situação para ele. Sim. Eu queria só perguntar para o senhor também a diferença de do profissional neuropsicólogo, né, para o neuropediatra. Qual é a diferença? Neuropsicólogo, ele é da área da psicologia e neuropediatra da área da medicina. Então, assim, o neuropediatra faz medicina, faz pediatria e depois faz neuropediatria. Então, pode ter o título de especialista em pediatria e neuropediatria. E o psicólogo é da área da psicologia, né? Eles são extremamente importantes na medida que, às vezes, a gente pode usar esses instrumentos, né, para validação do diagnóstico, mas o diagnóstico é eminentemente médico, né, lá pelo rigor, pelo estudo eles trabalham DSM-5, que sem dúvida nenhuma é uma área muito afim da neuropediatria. E os dois, né, tanto o neuropsicólogo quanto o neuropediatra, eles trabalham em conjunto, né? Sim, normalmente, e é muito bom que tenha hoje, né, várias colegas aqui em Rio do Sul, tem excelentes profissionais. Blumenau, hoje realmente Santa Catarina, eu acho que é um estado extremamente muito bem servido em todas as áreas. É um pessoal que procura muito, né? Já pelo seminário a gente pôde sentir. Sem dúvida nenhuma. Né, que tinha muitas, teve gente que veio de vários lugares, né? Para se encontrar ali em Blumenau. Sim. Acho que teve mais de 500 pessoas. Exatamente. Então, essa é a procura que a gente tem que fazer, né? Realmente eu sei de centros bons, mas hoje eu me sinto bem e a gente tem que se sentir bem, apesar de a gente encontrar muitas dificuldades, mas que eu escuto, estou aqui no grupo de neuro, praticamente todo o Brasil, às vezes cidades boas, e eu acho que Santa Catarina é um estado muito bom, muito já sabe com relação a isso. Acho que nem eu digo, desde aqui até Chapecó, do sul ao norte, acho que tem ótimos profissionais em todas as áreas, isso é de certeza. Sim. E antes o senhor comentou sobre a pediatria, o que era, e falou de um termo R3. Eu fiquei sem entender. Então assim, a gente chama... que é um R3? Então, desculpe. Quando a gente não tem problema, termina a faculdade, você como médico, você pode trabalhar como clínico geral. Isso era muito mais comum, né? Muitos anos atrás, mas normalmente hoje, quando você termina a medicina, você vai procurar um especialista. Então, quando você começa, vamos dizer, o primeiro ano de residência, de clínica médica, de pediatria, a gente chama R1. Quando você vai para o segundo 2 é o R2, entrou outro novo, ele é o R1. Então, se fica R1, R2, e se você vai fazer um terceiro ano, a gente chama de R3, é o residente de terceiro ano. O R de residente. R de residente de pediatria. Então, seria 3 anos hoje de pediatria e mais 2 anos de neurologia para você se dizer neuropediatra, né? Então, hoje as residências de pediatria, acho que em todo o Brasil, não são mais 2 anos, são 3 anos. Então, você veja a importância realmente dos pediatras. Os pediatras, né, para ter uma formação, precisam estudar 3 anos. Isso é impressionante, o quanto é importante tudo no desenvolvimento de uma criança. Então, se veja a Sociedade Brasileira de Pediatria. Isso além da... além, depois de 2 anos de neurologia infantil. Mas então, o início da pediatria tem ainda medicina antes, então, né? São 6 anos de medicina, 3 anos de pediatria e 2 anos de neurologia. Então, aí você termina a formação. Ó, tem gente lá... É muito estudo. Então, assim, na verdade, é um conhecimento do ser humano, tem que ser aprofundado, né? Sim. Já as graduações normais aí de professora já exigem ali 4 a 5 anos, né? Então, já para ligar essa situação com algo que a gente também tem conversado em outros episódios, como que era na faculdade? Se falava em autismo lá, na época da faculdade, ou nas residências, né? Que é o caso Isso é uma situação realmente hoje ainda, eu acho, um pouco complexa. Então, como eu me formei em 91, depois como pediatra,
a gente realmente passa muito rápido por isso. Então, lá em Santa Maria eu fiz 2 anos nós tínhamos 2 semestres de psiquiatria 1 e 2, 2 de psicologia 1 e 2, 2 de pediatria 1 e 2. Então, foram praticamente 6 oportunidades para se colocar alguma coisa sobre o autismo, mas não se foi falado nada, porque realmente, Stephanie, tínhamos várias subclassificações, era uma coisa realmente muito longe de nós, até isso mais ou menos então há 30 anos atrás. Na pediatria, já na neuropediatria lá no Hospital de Clínicas, em 93, já tinha um ambulatório de transtornos de atraso, mas também dizer assim, né, essa criança tem ou não. Mais tarde, eu acho que ele já 95, 96 mais, mas a percepção hoje ainda, eu acho que poderíamos realmente incentivar mais esse estudo dentro da área médica, dentro da área da psicologia, da pediatria, essas áreas que trabalham com o desenvolvimento infantil. Eu acho que isso seria importante, mas eu sinto que talvez ainda não tenha esse desejo pela parte técnica aí, mas também nos últimos anos vem melhorando muito. E realmente às vezes tem um clínico geral, às vezes tem um pediatra, hoje tem pediatras assistindo. Eu tive aqui na região, já teve um colega vindo conversar comigo, gostei muito que ele veio conversar, já me encaminhou pacientes. Então acho que realmente isso vem melhorando. Eu acho que vem melhorando a parte todas dos pais, das questões dos profissionais, das cidades, né? Hoje não foge uma cidade sem ter um centro já de atendimento, né? A divulgação como você está fazendo. Então as coisas melhorando, e a gente tem que buscar cada dia, eu digo, amanhã já ser um pouquinho melhor do que hoje. Sim, será que hoje já se sai um pouquinho, né, das faculdades, falando um pouquinho mais sobre isso? Aí fica, né? Eu gostaria sim de perceber o problema, inclusive nós vamos até antes dessa percepção do conhecimento do autismo, Stephanie. Eu me formei com 50 lá em Santa Maria, desses 50 acho que foram 11 pediatras. Meu filho se formou, acho que praticamente agora faz uns 6 anos ele se formou, já uns 6 anos atrás, ou 5 anos atrás, de 80 da turma é ele e uma outra menina. Então, o interesse, eu acho que hoje, pela pediatria, já diminuiu bastante do que foi alguns anos atrás. Então, esse é um pequeno problema para a gente verificar o interesse hoje do estudante de medicina pela área, inclusive, da pediatria. Isso se deve a quê, será? Há vários fatores hoje, eu acho que são coisas que estão se transformando, se transformaram. Como eu fiz a faculdade em Santa Maria, não tinha familiar nenhum dentro da área da medicina. Eu, realmente, quando entrei na faculdade, eu nem sabia da existência dos residentes também. Eu não sabia que existia isso, porque não tinha ninguém. Eu fui saber disso, eu sempre brinco, com muita surpresa, quando fui fazer o 3º ano de medicina, e lá uma enfermeira disse, se você tiver alguma dúvida, você vai ter que falar com o residente. E eu perguntei, mas o que não? Ela me explicou como mais ou menos expliquei. Não, o 1º ano de quem está fazendo uma especialidade. Então, acho que se deve a vários fatores, Stephanie, né? De ter um pouquinho menos do interesse hoje do acadêmico pela área da pediatria. Inclusive, hoje as meninas são mais estudiosas, têm mais acadêmicas, então esse ainda é um fator positivo, né? Do cuidado infantil, pela questão aí materna, tudo. Mas espero e sei, assim, a gente às vezes fica sabendo de diminuição bastante importante de vagas de pediatria. Nossa, enfim, né, esperamos que isso mude, né, porque, querendo ou não, os transtornos, eles estão por aí, e tem um que ainda não é considerado, mas tem uma tendência, né, eu acho que ele nem está dentro do DSM-5, que é um livro que regula todos os transtornos mentais, que é o alta habilidade e a superdotação, né. E isso aqui é um tema bem complexo, né, doutor, porque a criança também precisa de cuidados, né?
E só que não está regulado, até as escolas também não têm daí também então, Stephanie, direcionamento, né? Pois é, isso a gente diz, uma situação ainda a ser estudada e definida, né? Então, o que a gente tem no DSM-5, essa colocação, crianças com inteligência na média, limítrofe, baixa ou com boa inteligência ou inteligência superior. Então, crianças bem inteligentes, inteligência superior, a gente tem que fazer sempre pro menos, mas pro mais também, né? Adaptar conforme a capacidade, interesse, às vezes na área de ciências, às vezes na área de biologia, às vezes na área de geografia, na área de matemática. Esse menino que eu estou dizendo que vai ser professor de matemática. Então, essas adaptações pedagógicas para menos, se são importantes, e para o mais também. Se tem uma capacidade, deixa ele ali no estímulo, mas dentro da idadezinha cronológica também. Então, às vezes, mesmo tendo inteligência muito interessante. Assim, né? Porque tem criança que lê já, né? Isso. Livros com 6 anos. Eu sei, mas daí nós temos que sempre ver se realmente está dentro, e normalmente estão, né, dentro do transtorno do espectro, Stephanie, toda essa outra partezinha que eu estou colocando para você. O social comunicativo, o prático. Por quê? Porque eu tenho, assim, alguns pacientes que chegam no 3º ano, início da faculdade, assim, tirando só 10, uma inteligência magnífica, e aí você vai perguntar sobre autonomia, assim, é muito difícil, não fazem nada, não se cuidam, não tiram a louça, não lavam louça, a capacidade de morar sozinho seria 0, e a capacidade social às vezes está zerada também. Então, você veja, tem uma inteligência magnífica, mas chega na vida adulta, não conseguiriam morar sozinho e não tem amigos. Então, tem vários casos que estão acontecendo. Então, por isso que desde cedo, mesmo com boa inteligência superior, eu coloco a necessidade do social e coloco a necessidade do prático junto. Sim, quanto menor, mais dificuldade tem, né? Para esse social também. Exatamente. Porque imagina, vão brincar e de repente falar... Mas né? o social é importante para a vida, né? Fazer trabalho em grupo, fazer uma entrevista de emprego, conhecer a Stephanie Rio do Sul, que daí conhece uma outra pessoa que é minha amiga, que pode arrumar um emprego para mim. Né? A questão, puxa vida, mas um emprego tão bom, mas o emprego é ali na outra cidade. Puxa, o menino vai trabalhar lá na outra cidade, ter um bom ganho e vai conseguir dar conta de morar sozinho num apartamento, cuidar da higiene, cuidar das contas, tudo. Então, eu acho, para a chegada da vida adulta, que realmente a gente está chegando junto e eu tento ajudar muito. Mesmo, de novo, com boa inteligência, tem que ter os outros 2 mais ou menos equilibrados, né? Porque isso foi o que aconteceu contigo, comigo. Essas 3 situações na vida adulta, elas têm que chegar mais ou menos equilibradas. Né? A capacidade, de novo, então, acadêmica, tudo muito bem, Stephanie, mas o prático e o social tem que ficar mais ou menos junto. Mas é bem difícil, né? Às vezes tem crianças que só têm alta habilidade, né? E é bem difícil. Em que sentido? No sentido, saber diferenciar, né? Quando é só alta habilidade também. Então, Stephanie, de novo, eu não sou o dono da verdade, mas cientificamente, se você pegar uma pessoa com muita inteligência e você ter uma capacidade de pesquisa, de percepção para a vida toda, você vai ver que talvez o social comunicativo não fosse tudo aquilo que seria dentro do padrão e as questões de atividade de vida diária também. Então, tem pessoas inteligentíssimas, se realmente consegue fazer os outros, tá nesse diagnóstico, que realmente talvez o DSM-6 ou um CID-12 vai nos trazer. Vai trazer, né? E demora muito para ter um próximo? O DSM-5 é recente, agora o CID-11 está saindo, acho que vai demorar muito aí ainda, porque eles mudam de 15 a 20 anos, né? Então vai demorar. Vai. Claro. Eu nem sabia que era recente. Não, então o DSM-5 é recente. Recente não, ele já tem agora uns 14, 15 anos, né? Mas eles demoram realmente, porque são centros diferentes, mas que na realidade eles têm também uma coesão de diagnóstico. Que bom que está vindo, era para ter vindo agora, mas o CID-11 está para chegar validado no Brasil a partir de 2027. Ainda também tem isso, né? Tem isso ainda. Porque precisa ter, acho que todos os formulários do SUS, a adequação dos planos agora com o novo Código Internacional de Doenças. Então, você colocar num laudo hoje os 2 CID-10 e CID-11 está procedendo de uma maneira correta. E como é que a pessoa faz se quiser fazer uma consulta com o senhor lá em Blumenau?
para quem está assistindo a gente, né? Stephanie, então, né, tudo é pela agenda, né? Então, a gente tem um agendamento hoje de um certo tempo e ligar no consultório, tem o meu contato, posso deixar contigo direitinho. Pode passar também, pode passar. Vou passar o contato. E por mais que seja, às vezes, demorado, às vezes está em torno de 6, 7 meses, mas realmente, se imaginarmos, até fora do Brasil, a realidade americana é 3 anos, a realidade europeia é de 4 a 5 anos. Isso é muito triste, porque olha o tempo que passa para essa criança receber um atendimento. Não só falando do autismo, mas falando de crianças com epilepsias, que às vezes têm um eletro extremamente alterado e que precisam iniciar um tratamento, né? Sim. Uma síndrome do West, aquela síndrome que se dá na criança pequenininha, que tem uma medicação específica, que é o Sabril, ela precisa do diagnóstico ali rapidamente, ela tem uma característica clínica, uma característica no eletro, e a intervenção tem que ser imediata, e às vezes passa muito tempo, e aí isso também não é adequado. Então, para consultar comigo lá em Blumenau, eu tenho meu consultório na Rua das Palmeiras, que praticamente todo mundo conhece, mas é a Alameda Duque de Caxias. O telefone é o 47 33 22 6174. Tem o WhatsApp da secretária, que é 96 9648 6000 e tem uma lista de espera. E lá no consultório o senhor trabalha, o senhor e o seu filho? Ou ele ainda não? Eu estou trabalhando sozinho e trabalho de manhã e de tarde, faço 4 atendimentos aí em instituições ali da região. Então, você veja o que é o estudo, né, Stephanie? O Matheus está terminando o R2, então seria o R5 sim. Agora, que seria de neurologia. Mas ele vai fazer, provavelmente, ainda mais um ano de genética. Então, né, são 6 de faculdade, 6 de formação, então são 12 anos. Mas ele deve adorar também, né? A genética assim, hoje vai ser muito diferente. Ele é um menino que gosta de estudar e sempre gostou muito de genética, então vê se der certo, o ano que vem ele vai fazer mais um ano ainda de genética. E o senhor caiu na neuropediatria, na neurologia, por quê? Então, Stephanie, que levou o senhor? A vida às vezes vai planejando e às vezes nos pega. Na realidade, como era pediatra geral, gostava já de neuro e eu tinha esse padrão de ser pediatra geral, mas com muito cuidado para o desenvolvimento. Eu sempre tinha assim, muito cuidado e eu lembro muito, eu não deixava de escutar ou de encaminhar. Atrasava a fala, atrasava o motor, tinha um comportamento, alguma regressão, eu já encaminhava de imediato para o neuropediatra na época. E acabei voltando para Curitiba para estudar, daí fiz esses 2 anos de neuro. E a questão do autismo é muito também interessante, eu sempre conto essa história. Isso foi, não esqueço o dia, a data, foi outubro de 2002, inclusive, eu fazendo lá um ambulatório de neuropediatria. Veio um pai, assim, uma pessoa muito simples, com um menino, que o menino ia muito mal na escola, mas ele sabia tudo de Fórmula 1, todos os circuitos, todos os pilotos, todas as datas, todas as cores. Nossa. E sabia tudo dos jogadores de vôlei, todos os jogadores de vôlei, os torneios, os nomes, tudo. E daí eu fiquei vendo, e daí depois, né, na época foi o doutor Alfredo, acho que ele falou assim, puxa, é um menino com provavelmente a síndrome de Asperger, né? Disse, puxa vida, deixa eu estudar isso. Então, a partir daquele dia, começou meu interesse bastante intenso sobre isso. Tanto que um dos primeiros, quase o primeiro menino que eu vi lá em Blumenau, hoje ele é um arquiteto. Foi um dos meus primeiros diagnósticos lá em Blumenau, quando cheguei lá em 2004, e hoje ele é um arquiteto. Encontrei ele e o pai esse dia no supermercado, me deram um abraço lá. Então, fico muito feliz, né, de chegar ao encontro dessas questões, assim, que foram me levando. Eu vi aquele menino, fui estudando, e hoje é uma área realmente que eu gosto de estudar pelas evoluções positivas, Stephanie, que a gente vê quando existe tudo isso que eu estou te falando, o médico, a família, as terapias, uma escola que incentivou, adaptou, e hoje esse moço, então, é arquiteto, né, com o ninho dele, com o nicho dele. Acho que é a melhor recompensa que a gente tem, né? Quando a gente trabalha e a gente vê que a gente pode mudar um pouquinho e fazer a diferença na vida de alguém, né?
E pensar, né, nessa questãozinha desde cedo, e isso não é uma coisa que eu digo retilínea, né, Steph? Tem as coisas boas, às vezes uns períodos mais difíceis, a gente tem que estar seguro, com carinho, com confiança, de resolver e continuar pensando. Um dia essa criança vai crescer e vai ter que ser um adulto feliz, vai ter que ter o encontro dele com a gente. Exatamente. E é isso aí, doutora, a gente está chegando ao final de mais um episódio, né? Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui e gostaria que o senhor deixasse uma consideração final para quem está assistindo, pessoal, né? As mães, eu tenho um grupo eu e a Simone, né? A gente tem um grupo de mães atípicas aqui em Rio do Sul, todo mês a gente faz um encontro. Tá passando ali, cada história é única, cada história importa. Todo mês a gente faz algum encontro com algum tema, né? Mês que vem a gente vai fazer, julho, né? Sobre o BPC, sobre as neurodivergências no geral, assim, né? Os direitos das mães atípicas com seus filhos, né? E a gente faz um café, uma leitura bíblica também, pra gente se sentir acolhido, né? Aqui na região também. Então vem gente das cidades vizinhas e tudo. E isso é uma coisa muito boa também, essa escuta, né? Quem sabe um dia, no ano que vem ou no outro, quem sabe o senhor vem aí dar pros pais, né? Tem sempre o mês dos pais também, né? Quem sabe o senhor vem aí tomar um café conosco também, numa outra oportunidade. E gostaria de agradecer, desde já, a presença do senhor, né? Por se comprometer a vir aqui também e falar um pouquinho para o nosso público aqui. Então, Stephanie, primeiramente agradecer muito o convite, ter te conhecido até semana passada, realmente ser uma pessoa e teu esposo, né, muito acolhedores, aqui o estúdio também, e Rio do Sul, né, sempre me acolheu de uma maneira muito, muito bacana, muito, assim, carinhosa. O que eu queria realmente, então, deixar aqui como um recado importante é pensar isso, realmente, que a criança, ela tem as fases, mas é um ser, né, sempre em desenvolvimento, e que a gente não pode deixar de ver a individualidade de cada criança dentro do desenvolvimento, mas se tivermos esse diagnóstico aí que, né, você teve dos filhos, mas que a gente trabalhe junto, que vocês entendam que tem que ter então um parceiro, um médico, que vocês têm que fazer as questões de casa, família, ter participação sempre, muita conversa com as terapeutas, que a escola acolha essa criança, faça as adaptações para as crianças com boa inteligência e que tem às vezes, né, a possibilidade em algumas situações de uma ajuda do tratamento medicamentoso. Então eu sempre brinco, né, se correr bem essa famosa mão, as crianças evoluem bem. Então, assim, são coisas muito bonitas ao longo da minha vida que aconteceram porque aconteceu isso que eu estou colocando. Então, não deixem de tentar, né, te escutar, participar contigo aqui dessas conversas, quem possa vir, e que realmente hoje tenha sido um bom dia e que de tarde eu consiga ainda transmitir mais um pouco de energia, de conhecimento para as pessoas que vão lá na palestra. Obrigado, Amém. Stephanie, e sempre à disposição. Amém, obrigado. Obrigado. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Se você está gostando aqui do nosso canal, eu vou fazer um convite para você curtir, se inscrever aqui aos nossos episódios, se você puder fazer isso com muito carinho. É uma mãe atípica pedindo aí pro telespectador aí do outro lado, né? Fazer a diferença na vida das famílias neurodivergentes, né? Quanto mais conhecimento a gente espalhar, melhor para as famílias, melhor para todos, na verdade. Até para a família típica também. Por quê? Às vezes eu encontro muitas mãezinhas e elas querem saber para poder ajudar e também informar aos seus filhos de como poder ajudar uma criança às vezes, né? Porque geralmente o que está acontecendo agora? A criança atípica, a criança que tem alta habilidade ou que tem autismo, ela está inserida dentro do contexto escolar. Então, começa por onde? Começa por nós, pela família, né? Então, se você já curte esse conteúdo, compartilha com quem você gostaria nos seus grupos, né? Nos ajude a levar maiores informações para as pessoas que necessitam e aquelas também que têm curiosidade e que querem ajudar o próximo. Deus abençoe a todos. Obrigado para quem ficou até aqui escutando e nos prestigiando, né, nesse episódio. E te aguardamos na próxima semana. Até mais. Tchau.